Oi, gente! Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a PLV. Eu vou contar um pouquinho como é que tá sendo a minha experiência com a Luísa. Acho que a primeira coisa que eu tenho que falar aqui nesse vídeo é que a PLV não é a mesma coisa que intolerância à lactose, tá? Muita gente confunde, mas são coisas completamente diferentes. A lactose é como se fosse o açúcar do leite. E quem tem a PLV tem alergia à proteína do leite de vaca. É isso que significa essa sigla. A gente descobriu a alergia da Luísa quando ela tinha quase 6 meses. A gente ia começar a introdução alimentar ainda. E quais são os principais sintomas, né, do APLV? Existe uma gama enorme de sintomas, desde sintomas respiratórios como coriza, chiado, sintomas gastrointestinais como cólica, dor abdominal, distensão abdominal, sangue e muco nas fezes, vômito, refluxo, até problemas de pele, como eczema, dermatite e alteração no ganho de peso. Então a criança ganha menos peso do que deveria ou não ganha peso. E no nosso caso, como é que foi? A Luísa tinha muco nas fezes, só que o muco isoladamente, ele não significa que a criança tenha a PLV. E ela, quando estava de 5 para 6 meses, ela não ganhou peso tão bem. Então ela ganhou menos peso do que ela deveria. Então, juntando esses dois sintomas, que foi o ganho de peso com muco nas fezes, acendeu o alerta e a gente começou a investigar. E quem faz esse acompanhamento, né? O acompanhamento é feito com pediatra ou com gastro ou com alergista, né? A gente também tinha nutricionista que deu um apoio enorme pra gente. E a notícia ruim é que não existe um exame que confirme isso. Então, o diagnóstico é clínico. A gente faz primeiro a retirada e depois o teste de provocação oral, que é voltar a ingerir aquele alimento para ver se vai ter uma alteração ou não. E como que a gente faz essa exclusão? Para o bebê que mama no peito, a exclusão tem que ser materna. Então a mãe tem que deixar de ingerir o leite e os derivados. Para o bebê que usa fórmula, tem que trocar a fórmula para uma fórmula especial que não tem a proteína do leite de vaca. Eu vou falar mais do meu caso. A Luísa, ela mama exclusivamente no peito, ela nunca usou fórmula. Então eu tenho que fazer toda a dieta de restrição. E quais são as maiores dificuldades nisso? Porque falando assim você pensa, não, mas é só tirar o leite e os derivados e tá tudo certo. Mas não. A gente tem que ler o rótulo de todos os alimentos que a gente consome. Por quê? Porque muitos alimentos, dos mais variados, o que a gente menos imagina, tem leite na composição. E além disso, a gente não pode consumir nenhum alimento que tenha traço de leite. O que significa? Às vezes um alimento não leva leite na composição, mas na indústria, muitas vezes, todo o maquinário e a cozinha, ela é compartilhada entre diferentes alimentos. Então, o que acontece? Aquele maquinário fica contaminado com leite. Por exemplo, um liquidificador que é usado para fazer alguma coisa com leite, depois ele é lavado e usado para fazer alguma coisa que não leva leite. Mas existe a contaminação daquele liquidificador. Muitos bebês reagem a essa contaminação, esses traços de leite. Por isso a maior dificuldade, porque a gente tem que excluir todos os traços de leite de alimentos industrializados e a gente fica muito restrito para comer na rua. Porque a gente não tem como garantir que na rua aquela cozinha não vai usar nenhum alimento com leite ou queijo. Agora eu vou falar com as mães que estão amamentando. Você não precisa desmamar o bebê, você pode continuar amamentando. Tem todo um cuidado que a gente tem que tomar na alimentação, mas é possível, pode ter certeza que é o melhor que você pode fazer para o seu bebê. Eu estou há 9 meses em dieta de restrição. Eu vou dar alguma dica aqui que foi assim uma virada de chave para mim quando eu comecei a pensar desse jeito, porque a gente não pode deixar de viver, né? Então assim, no início eu ia para a rua, ia para restaurante, eu ia para aniversário e ficava buscando coisas para eu poder comer, né? Porque a comida acaba sendo um momento de socialização também, né? Então eu ficava buscando coisas para comer. Só que esse buscar, eu comecei a perceber que era muito mais desgastante eu ficar procurando coisa, criando aquela expectativa, vou poder comer, não vou poder comer, e me frustrar, porque na maioria das vezes a gente não pode comer, do que eu já sair de casa com a minha comida consciente de que eu não ia poder comer. Quando eu virei essa chave na minha cabeça,
começou a ser muito mais fácil. Então, assim, eu levo sempre comida a mais, porque às vezes a gente demora, né? Demora um pouco mais na rua do que imagina. E aí ficar com fome na rua sem poder comer nada aí é dureza. Então a gente tem que sempre estar preparada, sempre coisas congeladas que você possa assim, alguém chamou para fazer alguma coisa de última hora e eu posso ali pegar no congelador alguma coisa e levar, né? É importante para a gente poder não deixar de socializar, porque se a gente já não está comendo e a gente para de sair, para de fazer as coisas, aí a gente começa a ficar muito frustrado. E a alimentação do bebê, né? Como é que fica? Da mesma forma que fica a alimentação da mãe, só que a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque quando a gente come, quando a mãe come e que passa pelo leite, né, a mãe come, digere aquela proteína, passa muito menos do que se o bebê comer diretamente. Então o cuidado com o bebê tem que ser ainda maior. No início é um baque, né, porque ninguém quer ter esse diagnóstico, ninguém quer fazer restrição de dieta, fica preocupado com o bebê, né? Ele vai poder voltar a comer ou não. Mas a gente vai fazendo as adaptações, vai criando a nossa rotina, as coisas vão se encaixando. É muito importante também a gente ter o apoio dos familiares, principalmente os que moram na mesma casa, porque é muito difícil a questão da contaminação, a gente tem que ter talher separado, esponja separado, tudo separado, se a casa continua comendo leite e derivados, né? Então, aqui em casa, meu marido super me apoia e ele também ficou sem comer muito tempo. E para finalizar, o que eu gostaria de falar é que assim, a fórmula não é a única opção para os bebês que são APLV, tá? Você pode e deve continuar amamentando. A PLV é desafiador, sim, não tenho como falar que não, mas não é o fim do mundo. Você não está sozinha, existem muitas mães com bebês APLV. É importante também a gente ter pessoas com quem a gente possa conversar, né, que estão passando pelo mesmo problema. A troca não só da experiência, como soluções, porque às vezes alguém fala para você, olha, eu comprei esse produto, que é legal, porque a gente também fica com vontade de comer coisas diferentes, coisas na rua e tal, então a gente fica, uma ajuda a outra. Eu tenho uma amiga que é muito próxima, que ela me ajuda muito e eu ajudo muito ela com essas trocas. E a gente poder conversar com alguém que está passando pelo mesmo é muito bom também. E aquele velho mantra da maternidade, né? Calma que tudo vai passar. Graças a Deus, a maioria dos bebês, depois que começa a introdução alimentar, melhora. Vai ser feito o acompanhamento com o seu pediatra e no momento adequado ele vai te orientar a retornar essa alimentação aos poucos. É tudo feito de uma forma gradual e a maioria das crianças, depois de um tempo, melhora. Então, se você gostou desse conteúdo, se foi relevante para você, curte aqui, que é importante para o canal, para o YouTube poder divulgar para outras pessoas. Compartilha com outras mães que estão passando pela mesma situação e deixa o seu comentário aqui, sua dúvida, seu comentário ou a sua experiência para a gente poder trocar também.